Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade aos ensinamentos da lei orgânica. E eu decidi deixar, pessoal, essa matéria do procedimento disciplinar e dos procedimentos que podem ser da sindicância ou processo administrativo num bloco separado, porque é um tema um pouquinho complicado e pode ser cobrado. E às vezes cobra justamente esses detalhes, essas diferenças entre um e outro. Então, nós vimos que antes de ser instaurado um procedimento disciplinar, nós podemos ter uma apuração preliminar. Essa apuração é para definir a infração, a autoria, tem prazo de 30 dias para conclusão e, ao final, a autoridade ela vai opinar pelo arquivamento ou pela instauração de um procedimento disciplinar. Nós vimos que será instaurado sindicância se as penas forem aquelas menores, né? A advertência, a multa, a repreensão, a suspensão ou o processo administrativo, se a pena ao final puder ser a demissão a bem do serviço público ou até a cassação da aposentadoria. Pessoal, quem que é competente para instaurar, seja a sindicância ou o processo administrativo? Vamos começar pela sindicância. Então, pela sindicância, é competente para instaurar, pessoal, o governador, o secretário da Segurança Pública, o DGP, o delegado diretor da corregedoria, o auxiliar da corregedoria. Por isso que é importante, pessoal, nós entendermos aquele organograma, que foi aquela primeira aula que nós tivemos. Porque se nós compreendemos o organograma, a gente consegue fazer esse escalonamento, né? Então, essas pessoas são competentes para instaurar a sindicância. E agora, as competentes para instaurar o processo administrativo, pessoal, é o governador, o secretário da Segurança Pública, o DGP e o diretor da corregedoria. A diferença entre o processo e a sindicância. Aqui, a sindicância, por ser uma pena menor, eu tenho o auxiliar da corregedoria. Aqui, por ser uma pena muito grave, para instaurar, é só até o diretor da corregedoria. E observação, se o investigado for um delegado, pessoal, só pode ser instaurado pelo governador, pelo secretário ou pelo DGP, ok? Na sindicância, pessoal, nós vamos investigar, apurar, né? O que aconteceu, por que o funcionário cometeu aquela transgressão, aquela falta do dever. Então, ele pode se defender. Aliás, pessoal, a defesa, seja na sindicância ou no processo administrativo, a defesa técnica é obrigatória. Supondo que o policial fale não, eu sou inocente, eu não vou constituir advogado, não vou gastar dinheiro com advogado, eu sou inocente. Deverá ser nomeado um advogado. Por quê? Um defensor dativo. Porque a defesa técnica é obrigatória, seja na sindicância ou no processo administrativo. Pessoal, na sindicância, nós podemos arrolar 3 testemunhas para cada. Então, a autoridade sindicante pode arrolar 3 testemunhas e o acusado também, ok? São 3 testemunhas para cada. Aline, e lá no processo administrativo? O processo, pessoal, o policial, ele pode correr o risco de perder o seu cargo, não é mesmo? Então, ele, o acusado, no processo administrativo, pode arrolar até 5 testemunhas. Essas 5 testemunhas só vale para o acusado. Qual que é o prazo, pessoal, para relatar, para findar a sindicância? Na sindicância, a autoridade terá 60 dias, tá? E no processo administrativo? No processo administrativo, pessoal, esse prazo é um pouquinho maior, justamente por aquele raciocínio. A pena é uma pena grave, né? O policial corre o risco de ser mandado embora. Então, aqui, nós temos 90 dias. Aline, e quais são as fases? Como que eu começo? Primeiro, o investigado ele precisa ser citado para o seu interrogatório. Então, essa citação, pessoal, para o interrogatório é a primeira fase, tá? E aí, a citação, ela pode ser pessoal ou por edital. Como assim? Se a gente sabe onde esse policial está, se eu posso citá-lo normalmente, eu terei a citação pessoal. Qual que é o prazo? 2 dias antes do interrogatório.
Mas supondo, pessoal, que nós não sabemos o paradeiro desse policial, ou se ele está tentando se esconder, eu posso ter citação por hora marcada, no caso de sindicância, ou processo administrativo? Não. E essa pode ser um peguinha que a banca vai fazer. A citação ela vai ser pessoal. Se não for encontrado, se ele está esquivando-se de ser intimado, pessoal, a intimação vai ser por edital. Se é por edital, pessoal, aí eu dou um prazo maior. São 10 dias antes do interrogatório. Ao réu revel, né, ao investigado que não foi citado, teve a citação presumida lá pelo edital e não constituiu advogado, vai ser nomeado advogado, tá? Um defensor dativo, porque lembra que eu falei, frisei com vocês, a defesa técnica, ela é obrigatória. Num segundo momento, abre-se o prazo para requerimento de provas, para colocar a rolar lá, né, juntar o rol de testemunhas, as provas que pretendem fazer. E esse prazo, pessoal, ele é de 3 dias após o interrogatório. Aline, mas e se o investigado não foi encontrado? O prazo conta da mesma forma, tá bom, pessoal? Se ele compareceu ou não ao seu interrogatório, foi localizado ou não, ainda que não tenha ido ao seu interrogatório, o prazo começa a contar. São 3 dias para a gente requerer essas provas. Depois, nós teremos a audiência de instrução. E aí, pessoal, a audiência de instrução segue aquele rito normal. Primeiro serão as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. E sempre para quê? Para que o réu não seja prejudicado. Por fim, as alegações finais. As alegações finais têm o prazo de 7 dias para serem apresentadas. Teve todo esse trâmite, a autoridade, e aí vamos relembrar que a autoridade que preside sempre é um presidente delegado e um secretário escrivão de polícia. A autoridade ela vai ter que relatar, vai ter que decidir, vai ter que opinar. E o prazo para ele emitir esse relatório, pessoal, são 10 dias, ok? Depois, para quem que eu vou mandar esse relatório? Esse relatório ele vai ser encaminhado para o DGP. O DGP, vocês lembram, pessoal, que ele sempre vai pedir, quando a situação é um pouquinho mais grave, uma opinião do conselho? Então, recebido o relatório, o DGP vai encaminhar para o conselho da Polícia Civil, que vai emitir o parecer e vai devolver para o DGP dar ali a sua conclusão ou encaminhar à autoridade competente. O que é importantíssimo nós termos quando nós falamos de procedimento disciplinar, pessoal? Sempre que os atos, pessoal, eles não vão ser declarados nulidades se não interferir efetivamente na verdade real, ou se puder, né, às vezes diminuir a pena daquele investigado. Então, a nulidade, ela só vai ser declarada se ela interferiu na verdade substancial. Ou então, se ela puder interferir essa nulidade diretamente na pena que foi aplicada. Caso contrário, não será declarada nulidade. Isso é muito cobrado no concurso, tá, pessoal? Eles colocam inúmeras situações e falam que vai ser declarada nulidade. Não, só será declarada nulidade se realmente interferiu na verdade ou se a pena pode ser modificada, diminuída com esse novo fato que surgiu, tá, pessoal? O presidente da sindicância ou do processo, ele pode indeferir provas, às vezes se vê que é meramente protelatória, ele pode requisitar de ofício ou a requerimento, né? Aí segue mais ou menos como se fosse uma condução de um inquérito policial, né? Aline, beleza, houve um procedimento disciplinar e o policial foi punido. Ele tem direito de recurso? Tem. O policial, pessoal, ele vai ter direito de recurso. Vou tentar colocar aqui para ficar bacana para vocês. Então, cabe recurso, pessoal? Cabe. Então, cabe recurso. O prazo desse recurso, pessoal, é 30 dias, contados da decisão, da publicação, né?
Então, cabe recurso das decisões no prazo de 30 dias. Uma observaçãozinha. Se a pena foi aplicada pelo governador, então, observação. Se aplicada pelo governador, aí a gente só põe um nominho mais, né, delicado. O pedido é de reconsideração. Então, cabe recurso? Cabe. Prazo 30 dias. Se foi o governador que aplicou aquela penalidade, a única coisa que muda é o nome, né? A gente vai pedir, olha, governador, reconsidere, né? É um pedido de reconsideração. Lembrando que, diante do recurso, a autoridade, ele será endereçado para a autoridade que aplicou aquela penalidade e a autoridade pode fazer um juízo ali de retratação, ou não, ou manter, né? Supondo que ele fala, não, realmente eu acredito que houve a transgressão e essa pena, então ele pode manter ou reformar. Se ele manter ou reformar parcialmente, obrigatoriamente vai passar por um juízo de reexame, tá, pessoal? E supondo que a aplicação da pena já foi feita, já passaram muito tempo, mas surgiram novos fatos, Aline. Eu posso ter uma revisão como se fosse uma revisão criminal? Pode. Posso ter a revisão, né? E esse pedido de revisão, pessoal, é uma única vez. Se houve um vício insanável, ou se eu tenho novos fatos que possa reduzir a minha pena ou até anular aquela penalidade, né? Então é possível a revisão também, só que é uma única vez. E não é aquele mero pedido assim, aquela mera justificativa. Olha, eu sou inocente, né? Não, eu preciso fundamentar, tá? E aí segue o mesmo critério, pode ter uma retratação ou não. Quem pode pedir essa revisão? O próprio interessado, ou até mesmo um curador, ou o seu cônjuge, ascendente, descendente, supondo que é um policial que já até faleceu, e surgiram provas que comprovavam a sua inocência. Pode a sua família, né, através de um advogado, pedir a revisão, tá? Então é possível recurso e é possível revisão das penas. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Nós falamos sobre o procedimento disciplinar, sobre as penas, que é possível recurso e revisão. No próximo bloco, pessoal, nós vamos fazer questões, que é super importante quando nós estamos diante de um concurso público. É questão, é aula e é lei, né? A lei seca também. Então, no próximo bloco, nós iremos treinar, revisar todo esse conteúdo através das questões. Muito obrigada pela atenção de vocês.